Boa noite, pessoal. Só vamos esperar 2 minutinhos que o vereador Rodrigo está chegando. Assim que ele chegar, a gente já inicia.
Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse legislativo, servidores do Poder Executivo, proprietárias de escolas particulares, diretoras, professoras, público presente, munícipes que nos acompanham pela internet. Invocamos a proteção divina e declaramos aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei ordinária 58 de 2023, de autoria do Poder Executivo, cuja súmula dispõe sobre a organização e implantação do sistema de ensino no município de Rolândia e dá outras providências. O presente projeto foi protocolado nessa Casa de Leis em 27/9 do corrente ano. Foi lido em plenário para conhecimento de todos os vereadores e vereadoras da comunidade rolandense e encaminhado para deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emissão de pareceres. O projeto de lei 58 tem a seguinte justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a Constituição Federal de 1988 faz referência expressa à existência de 3 sistemas: o federal, o estadual e o municipal, conforme dispõe o artigo 211. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional criou os sistemas municipais de ensino em todos os municípios do país. Por esse motivo, legisla tomando por regra geral a existência de sistemas municipais, conforme pode ser comprovado pelo seu artigo 8º. Em seu artigo 11º, a presente lei define as atribuições dos municípios a serem executadas em relação às atribuições de seu sistema de ensino. Como pode-se notar, a LDB faz legislação para o sistema de ensino da União, do Distrito Federal, dos estados e do município como regra geral, isto é, como se todos os municípios tenham organização de seus
respectivos sistemas. Todavia, como exceção e não como regra, permite a opção dos municípios por continuarem integrados a um sistema estadual, conforme define o parágrafo único do seu artigo 11º. Em seu artigo 12º, a Lei de Diretrizes e Base da Educação relaciona os órgãos que deverão compor o sistema de ensino municipal. A implantação do sistema de ensino municipal se dá ao município liberdade e autonomia para sua rede municipal em relação aos regimentos escolares, calendários, projetos pedagógicos, etc. As normas para autorização, credenciamento e supervisão das escolas municipais e das instituições de educação infantis privadas são elaboradas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação na forma de deliberação. Não há subordinação no sistema municipal ao sistema estadual e nem ao núcleo regional de ensino. Porém, as normas emanadas pelo Conselho Municipal devem estar em consonância com o Conselho Nacional de Educação. As escolas particulares de ensino infantil do município serão credenciadas, supervisionadas e avaliadas pela Secretaria Municipal de Educação, integrando-as à proposta pedagógica elaborada pelo município. Não haverá impactos financeiros, pois os conselheiros não receberão pela função e a Secretaria Municipal de Educação tem pessoal suficiente para fazer cumprir as normas aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação. Desta forma, egrégios vereadores, estamos propondo a presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta colenda da Câmara. Atenciosamente, Ailton Maistro, prefeito municipal. Então, esta é a justificativa do projeto que veio aqui para a Câmara e dando sequência nessa audiência, ressaltando que essa audiência é uma ação da Comissão de Constituição e Justiça, composta por mim, vereador Isaac Altino, pelo vereador Rodrigão e pelo vereador André. Ressaltamos que essa audiência tem por propósito o debate com a participação popular, também do Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação, bem como do Conselho Municipal de Educação e demais interessados na discussão e a aprovação do respectivo projeto. Informamos também, foi encaminhado o convite da presente audiência pública para diversas autoridades municipais, clubes sociais, imprensa, instituições educacionais, entre outros setores da comunidade. Além disso, foi feita ampla divulgação nos sites da Câmara Municipal. Ressaltamos ainda a relevância dessa audiência, que tem como objeto principal proporcionar maior participação popular na deliberação de projetos de leis aprovados por essa casa, como nesse momento. E dando sequência, para a discussão do referido projeto, passamos a palavra à ilustríssima senhora Leise Márcia de Moraes Camargo, secretária municipal de Educação. Fique à vontade se quiser usar o... Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, senhoras vereadoras, secretários aqui presentes, servidores da Rede Municipal de Ensino e demais servidores do município, da Prefeitura Municipal, representantes aqui da diretoria da Associação de Professores, APMR, também representantes da diretoria do sindicato, o CISROL, representantes das escolas particulares, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer ao vereador Isaac, juntamente com o André e o Rodrigo, que é a CCJ,
por abrir essa oportunidade de estarmos aqui colocando, explicando o que vem a ser o sistema de ensino, para que não fique dúvidas para ninguém de como se procede o sistema de ensino. Agradeço a presença também da Tatiane, ela é presidente do Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que mais muda dentro de um sistema de ensino. Fora ele, nada muda tanto. É a responsabilidade que o Conselho passa a ter a partir de então. Agradeço também ao Rafael, que coordena os nossos Conselhos Municipais de Educação e que vem dando todo o suporte para o bom andamento dessa implantação do sistema de ensino. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação para vocês, para depois, caso tenham dúvidas, a gente possa já estar tentando saná-las aqui. Acredito que seja possível. Agradeço também a presença da Silvia Umberral, que sabe muito bem dessa correria, dessa tentativa, dessa luta de tentarmos implantar o sistema de ensino no município de Rolândia. Não é algo novo, tá? Isso não é novo para o município, vocês vão ver aqui no decorrer da apresentação. Bom, então, para início de conversa, né, como o Isaac já colocou ali, o sistema de ensino ele já vem desde a Constituição de 1988, nessa implantação, na criação, na verdade, dos sistemas, sendo eles nacional, estadual e municipal. Em seguida, ele vem pela LDB, a 9394/96, que também fala que cada ente federado deve possuir o seu sistema próprio de ensino. Passando isso, nós temos nosso Plano Municipal de Educação. No Plano Municipal de Educação, nós tivemos ali para o ano de 2016, e ele está bem colocado dentro das estratégias, na estratégia que diz respeito a... Fugiu a palavra. Não. Gestão democrática, isso, Rafael. Que diz respeito à gestão democrática, ela fala da implantação do sistema de ensino no município de Rolândia, e ela coloca ali a questão até os prazos. Então, assim, a intenção era que se passasse a elaboração do projeto de lei para o início do segundo semestre de 2016 e a aprovação do projeto de lei pela Câmara da época no segundo semestre de 2016. Aí seria sancionada a lei da implantação do sistema pelo Executivo ao final do segundo semestre de 2016. Então, de 2016 para 2023, nós estamos quase encerrando o prazo do nosso decênio do Plano Municipal de Educação e a implantação do sistema ainda não aconteceu no município. Então, o que vem a ser esse sistema? Gostaria de salientar também que entre o ano passado e esse ano, houveram também alguns requerimentos de vereadores, entre eles a Cristina e a professora Janaína, solicitando informações a respeito da implantação do sistema. Né? Então, assim, é algo que também vem tramitando dentro da Câmara. Por quê? Porque sabe-se que, em termos de legislação, nós devemos ter a implantação de um sistema. Então, a súmula, como o Isaac já falou, dispõe sobre a organização e implantação do sistema de ensino no município de Rolândia e dá outras providências. Bom, o que vem a ser o sistema? A unidade, ela não significa uniformidade, ela pressupõe multiplicidade. Nós não estamos criando um sistema, tá? Então, assim, para que vocês entendam, o município de Rolândia criou o Conselho Municipal de Educação no ano de 2003, em novembro de 2003. Nesse período, o município deveria já, junto com a criação do conselho, ter implantado o sistema. No entanto, isso não aconteceu. Londrina fez dessa forma. Londrina criou o conselho, junto com o conselho, na própria lei, instituiu o sistema de ensino. Isso não aconteceu em Rolândia. Tá? Então, o Conselho Municipal em Rolândia, ele sempre teve uma outra formatação,
que não é a de normatizar o ensino dentro do município, apenas de orientar. Até a fiscalização ele fica muito amarrado, atrelado às demandas do núcleo, né? O Conselho Municipal ele pode até fiscalizar alguma instituição, mas ir lá para nível orientativo, apenas, não mais que isso. Aí vem, pode passar, aí vem a teoria educacional e conhecer os problemas locais. Quando a gente fala de implantar o sistema de ensino, nós temos que pensar que a educação ela tem um amplo leque. Mas nós temos também o nosso sistema nacional de ensino. Nós temos um Conselho Nacional, nós temos normas e leis federais, das quais nós não temos como fugir, independente de sermos ou não sistema. Como também temos o sistema estadual, que hoje nós somos atrelados a ele através do Conselho Estadual de Educação, mas esse conselho também não tem como fugir do Conselho Nacional, das leis federais. Qual que é a diferença? O Conselho Estadual, ele vai olhar pela situação local. Então, ele vai olhar pelo seu estado do Paraná, diferente do Conselho Nacional, que vê o Brasil como um todo, o país. E o municipal vai olhar o seu município. Tomando por base os últimos acontecimentos no nosso próprio estado do Paraná, com relação ao fator clima, que vem interferindo grandemente, nós entramos até numa outra seara legal aí, que é a questão, né, de defesa civil e dos riscos e tudo mais, mas envolve a parte educacional. Então, existe uma escola debaixo da água e o que está acontecendo com esses alunos? Tá? Isso o Conselho Nacional ele vê a nível geral. Geralmente, eles pensam na população ribeirinha, na comunidade indígena, na comunidade do campo. Eles jamais imaginam que passa um rio no meio dessa cidade, que esse rio um dia pode transbordar e as escolas serem alagadas. E o que vai acontecer com o ensino. Isso o Estado pode prever, enquanto Estado. E o município, sendo sistema, ele pode prever enquanto município. Então, essa é uma principal diferença, né, uma potencialidade para o município que se torna sistema de ensino. Então, assim, antes de falar exatamente o que é sistema, o que não é sistema, no sistema de ensino jamais se fala sobre planos de cargos e salários. Isso não é uma demanda do Conselho Municipal de Educação. Isso é uma demanda administrativa, que ela é vista e regida com apoio, com a audiência até mesmo, mas é uma visão do sindicato, da Associação de Professores, da Câmara de Vereadores, junto com aquilo que o Executivo está pensando em termos legais para a vida profissional do seu servidor. Mas não compete ao Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação também, ele vê ali, ele não vê, aliás, as matérias que são fora da área de ensino. Então, qualquer outra situação, eu tenho direito à licença-prêmio, não tem a ver com a área de ensino. Então, isso não tem, o sistema não vai legislar sobre isso, tá? E também assuntos que não tenham relação diretamente com a educação. Então, assim, o sistema, nós temos que tentar entender, na verdade, a divisão que existe. Sistema de ensino, ele vai atuar sobre a educação, que é direito da criança e do adolescente. Apenas sobre isso. Sobre os direitos de servidor, aí compete a administração, e aí são discussões sindicais junto com o administrativo que se resolvem essas situações. Para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná é o estado que menos possui municípios que tornaram-se sistemas de ensino, tá? Então, ali nós temos a lista dos municípios, nós temos 399 municípios no estado do Paraná, e temos Chopinzinho, Londrina, Sertanópolis, Toledo, Ponta Grossa,
São José dos Pinhais, Guarapuava, Araucária, Ibiporã, Curitiba, Paranaguá, Jacarezinho, Sarandi, Pinhais, Cascavel, Palmeiras, Palmas, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu e Maringá, que está em tramitação na Câmara para também se tornar sistema. Londrina tem 20 anos de sistema, tá? Às vezes, e aí eu gostaria de colocar aqui, principalmente aos professores presentes, nós temos na rede de ensino muitas pessoas de outros municípios. E às vezes a gente tem colegas, né, que trabalham na mesma área e muitas vezes com informações incompletas. Ah, mas Arapongas é de tal forma, mas Cambé é de tal forma. Cambé, Arapongas não são sistema. Londrina, sim. Apucarana não é sistema, Apucarana é autarquia, é uma outra situação, tá? Ainda diferente. Então, assim, a gente precisa conhecer as situações de cada localidade para entender por que acontece de uma forma ou de outra, tá? Paraná está numa luta muito grande para que os seus municípios tornem sistema. Nós temos aqui os representantes das escolas particulares, que sabem muito bem como que é essa tramitação junto ao núcleo. Porque o núcleo de ensino, o núcleo de Londrina, por exemplo, ele atua sobre 19 municípios, né, ou 21, 19, né? Sobre 19 municípios na região. Vocês imaginam 19 municípios dar conta de todas as escolas estaduais, os colégios estaduais que continuam sendo deles, as escolas municipais e particulares desses municípios, fora Londrina, que é sistema, porque os demais do núcleo de Londrina não são sistema. Então, a demanda para eles é muito grande e a demora para as escolas particulares, também para as municipais, nós temos diretores aqui que sabem muito bem disso, mas a demora da tramitação é muito lenta, porque a demanda deles é grande. O sistema facilita esse trabalho. Por quê? Porque o município abrange as suas instituições e as particulares de educação infantil. Ainda assim, o Estado e o ensino fundamental, ensino médio, continua sendo de responsabilidade do núcleo de ensino. Então, apenas a educação infantil das escolas particulares e filantrópicas e as instituições da rede municipal serão de competência do Conselho Municipal de Educação e do Sistema Municipal, tá? Ali a gente vê que a estrutura do sistema de ensino, a prioridade é o educando, tá? É o aluno e todos os envolvidos ali, a escola, os conselhos, a Secretaria de Educação, tudo dentro de normas federais, nós não fugimos dela, e municipais, e o Plano Municipal de Educação. Então, o trabalho, ele se entrelaça nesse sentido, tendo ao centro o aluno. Bom, o sistema, como ele é organizado. Então, para ele ser sistema, o que nós precisamos? Da Secretaria Municipal de Educação como órgão executivo das políticas de educação básica. O Conselho Municipal de Educação como órgão normativo das escolas da Rede Municipal de Educação Básica e das unidades escolares da educação infantil privada. Quando a gente fala educação infantil privada, tanto a particular quanto a filantrópica. As unidades escolares de educação infantil e de ensino fundamental no âmbito da educação básica, mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal, e as unidades escolares de educação infantil mantidas e administradas pela iniciativa privada, tanto de caráter lucrativo como as comunitárias, confessionais, filantrópicas. Então, a estrutura de um sistema é esse, né? Como eu já havia falado, compete ao sistema, ao conselho, essa responsabilidade. O que cabe para a gente entender que uma coisa, vamos pensar assim, o conselho vai fazer o que a secretaria manda. Não. As estruturas, elas trabalham em prol do aluno, mas elas não devem se confundir. O Conselho de Educação, ele tem a sua estrutura, ele tem o seu
o seu estatuto, seu regimento, e ele deve cumprir com isso. E a Secretaria de Educação, ela tem toda a sua ampla estrutura, que é lidar com as normas da educação, e junto a isso, a toda a estrutura que a educação tem, que é oferecer transporte, merenda, funcionário, todo o atendimento para a criança. Tá? Então, assim, o Conselho Municipal de Educação é o órgão deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador do Sistema Municipal de Ensino. Ou seja, nessas 1, 2, 3, 4 palavras aí, quem manda é o Conselho Municipal de Educação. É ele que delibera, é ele que normatiza, é ele que fiscaliza, é ele que vai falar está ok ou não está ok. Ele baixa as normas complementares às nacionais, autoriza, credencia e supervisiona os estabelecimentos de ensino, conforme a LDB. Isso não é invenção, não é Rolândia que está inventando, isso está na lei. É um espaço democrático de decisão, discussão e elaboração de políticas públicas. Já a Secretaria de Educação planeja, coordena, executa, supervisiona e avalia as atividades de ensino a cargo do poder público, no âmbito da educação municipal, e passa a contar com um setor de estrutura e funcionamento. Hoje, o organograma da Secretaria de Educação, nós temos a Adriana, que lida com a documentação escolar. Ela precisa, junto com ela, de um apoio, né, uma assessoria ali, uma pessoa que vai trabalhar junto com o Conselho Municipal nessa parte de estrutura e funcionamento. Os representantes das escolas particulares, os diretores aqui bem sabem, você precisa da autorização de funcionamento, o núcleo vai vistoriar a sua instituição. O estrutura e funcionamento é exatamente isso. Como está a sua vida legal, sua documentação, como está o seu espaço físico, né? Está tudo ok? Beleza, você está autorizado a funcionar. Tem alguma coisa para arrumar? O Conselho Municipal de Educação vai emitir um parecer dizendo: você terá sua documentação quando você arrumar isso. Tá? Então, é dessa forma que funciona. O Conselho Municipal de Educação de Rolândia será constituído pelos seguintes membros: 4 membros indicados pelo chefe do Poder Executivo, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação e um da Assistência Social. Um representante da Rede Estadual de Ensino, indicado pelo Núcleo Regional de Educação. Um representante dos diretores das instituições privadas de ensino, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Um representante dos pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino, um representante dos diretores ou professores da educação básica e um representante da sociedade civil organizada. Então, a partir desse momento, e às vezes a gente fala assim, é um conselho pequeno. Não é pequeno. Nós estamos próximo ao número de membros representantes no Conselho Municipal de Educação de Londrina, que possui muito mais instituições, né, um município muito maior do que Rolândia. Então, assim, eu acredito que estamos aí bem servidos nessa questão. Para que vocês entendam um pouco, quando eu assumi o Conselho Municipal de Educação, logo depois da Edna, 2009, obrigada. Na época, logo em seguida, a Rosane estava secretária de Educação e ela pediu: Leise, vamos começar a mexer com a implantação do sistema de ensino em Rolândia. Tá? Então, 2010 até 2012, mais ou menos, eu trabalhei em cima da implantação do sistema. Na época, eu procurei o Dr. Pérez, porque ele era, na época, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Ele ajudou na implantação do sistema em Londrina e ele ajudou na elaboração do projeto de lei da época. Não foi para frente devido às situações políticas que nós passamos no momento, então parou tudo. Quando veio o Plano Municipal de Educação, 2015, na época, fazia parte da comissão da diretoria, eu e a Silvia,
e tinha toda a diretoria que trabalhava, além do plano em si que nós estudamos, como a gente está fazendo a CONAI esse ano, para fazer o plano municipal também. Tivemos as audiências, né, todo o processo conforme o governo federal exigia, e dentre nosso plano municipal de educação estava em lei a implantação do sistema. Novamente iniciou-se um processo para que houvesse essa implantação do sistema, e aí a gente tinha uma data, como eu falei anteriormente, 2016. Mas, novamente, uma situação política do município não permitiu que isso fosse à frente. Então, assim, novamente estacionou, e agora nós temos aqui uma Câmara de Vereadores, que a gente sabe que, quando o projeto de lei vem, às vezes dá até uns atritos que a gente fala, vamos, e a gente sabe também, por outro lado, da necessidade do estudo de vocês, a preocupação da Câmara, daquilo que está chegando para eles, né? Então, trabalhamos nesse projeto de lei, novamente quem nos auxiliou, dessa vez através da CIEDEPAR, que é o Consórcio Intermunicipal de Educação do Paraná, novamente o Dr. Pérez, hoje ele é membro-presidente da CIEDEPAR, mas ele tem um know-how imenso, imensurável, de conhecimento dentro da área de educação, e tanto é que ele é advogado na área educacional, ele atua na área educacional. E ele nos auxiliou na formatação do projeto de lei, que é o que está correndo muito parecido em vários municípios que hoje estão trabalhando sobre a implantação do sistema, inclusive Maringá. Pode passar. Então, ali a gente vê que o município de Rolândia terá 9 membros, sempre tendo um titular e um suplente, tá, nessa organização, justamente também por conta dos estudos da forma que deve acontecer, caso haja necessidade de votação, são membros ímpares também para uma melhor decisão, tá? As decisões acontecem só por meio de votação? Não. Nós vamos ver aqui para frente. Pode passar. Pode passar. Requisitos para ser um membro do Conselho Municipal de Educação. Residir obrigatoriamente no município de Rolândia, terem participado ao menos de um conselho municipal e notório saber ou experiência em educação. Hoje é importantíssimo, e assim, na minha opinião, sempre foi importante a participação da população nos conselhos, né, onde a gente fala que a política pública acontece. E agora, mais do que nunca, essa participação é importantíssima, mas numa outra formatação. Nós precisamos de pessoas que entendam de educação, porque tudo que virá para o Conselho Municipal de Educação virá a respeito de saberes da educação, de legislação da educação. Então, por isso, essa necessidade de ter conhecimento da área de educação, residir em Rolândia, essas câmaras vão ter que se reunir, vão ter que estudar, vão ter reuniões à noite, fora de horário, enfim. Eu acredito que seja como trabalho na própria Câmara de Vereadores, quando há um projeto de lei, né? Não é simplesmente chegou, está bonito, vai e passa. Não. Tem que haver estudo, tem que haver discussão, para daí sim ter uma aprovação, tá? Então, por isso, essa necessidade. E também ter participado de um conselho para entender o que é um conselho. Porque senão nós temos que formar a pessoa entrando no conselho, dentro de um conselho do qual nós já precisamos que ele comece a atuar. Quais as vantagens da gente virar sistema de ensino? As vantagens pedagógicas, existem vantagens administrativas e vantagens financeiras. Pedagógicas para todos envolvidos no sistema, seja a entidade particular, seja a rede municipal. Por quê? Pela agilidade. Hoje nós temos 22 instituições municipais e temos as nossas instituições particulares que dá... Você lembra quanto, Rafa? Filantrópicas são mais 4, e a APAI, e temos as nossas instituições particulares,
que aí a gente abrange mesmo as grandes que possuem até ensino médio, a educação infantil é de responsabilidade do município. E as escolas que geralmente os 6 que a gente fala, né, os centros de educação infantil, que apenas atuam na área de educação infantil, é onde o Conselho Municipal irá atuar. Então, é muito mais ágil. Hoje, uma instituição que ela tem que pensar com 180 dias de antecedência sobre um documento, para ela ter esse documento quando o documento estiver em prazo vencido. Por que esse prazo de 6 meses? Pela demora no processo, devido à demanda que o núcleo tem, consequentemente o Conselho Estadual tem. Porque o que vai para o núcleo, né, o núcleo tem que mandar para o Conselho, e o Conselho ele está só em Curitiba, ele não está aqui em Londrina. Então, de todos os núcleos, vai para o Conselho Estadual, depois volta para o núcleo encaminhar para a instituição. O caminho encurta bastante, porque daí é procurar o Conselho Municipal, na verdade vai procurar a Secretaria de Educação, protocolar o pedido, e a Secretaria de Educação, nesse setor de estrutura e funcionamento, vai encaminhar para o Conselho de Educação, que vai deliberar sobre o assunto. Então, se resolve muito mais rápido, o pedagógico. Administrativamente, é a mesma coisa. Uma escola, para funcionar, não é só pôr o professor lá dentro, põe as criancinhas dentro da sala e está tudo certo. Não, ela precisa ter toda a sua documentação em dia, atualizado, o espaço físico adequado. Tudo isso tem que estar ok para uma instituição funcionar. Então, administrativamente, isso também se torna mais ágil. A visita, eu preciso que visite o espaço, eu estou abrindo uma nova sala, vou construir aqui, ou já construiu, quero abrir tal turma aqui. É muito mais rápido o conselho dentro do próprio município ir lá fazer a visita, ok, está liberado, não está liberado, ou vamos analisar e estudar o assunto. E financeiramente, porque o conselho, ele atuando diretamente com a rede municipal, ele pode interferir na questão principalmente do Fundeb, né? Então, de como essa verba do Fundeb está sendo utilizada dentro do município. Então, essas seriam as vantagens da gente possuir o sistema próprio de ensino. É importante lembrar que, apesar da autonomia do município, toda a legislação recomenda que estados, municípios, União e Distrito Federal atuem de forma colaborativa, respeitando suas atribuições, ficando o sistema ainda vinculado à legislação educacional e a normas de Conselho Nacional de Educação. Então, assim, virou sistema, isso é um perigo. Vão inventar a lei de qualquer jeito, de rever-stress. Não é assim que funciona. Não pode e não existe essa autonomia. Eu vou usar um exemplo bem prático. A lei federal diz que, no mínimo, 200 dias letivos de aula, 800 horas. Aí viramos sistema. Daí a gente fala assim, nós queremos ser bonito, nós vamos ser amigo dos professores e vamos dar 180 dias de aula. E o sistema vai deliberar sobre isso. O sistema, o Conselho Municipal pode fazer isso? Não. Porque existe uma lei maior que diz que ele não pode fazer isso. Então, assim, ele vai facilitar o trabalho dentro do município. Mas ele vai atuar dentro da legislação maior sempre. E essa lei maior, ele ainda está atrelado ao Conselho Nacional. E quando o Conselho Municipal não souber, não conseguir definir ou determinar, ele vai buscar diretamente ao Conselho Estadual ou ao Conselho Nacional o que fazer mediante determinada situação. Então, jamais, em hipótese nenhuma, o conselho ele vai atuar pensando de maneira política, né? Vamos pensar, é um município pequeno, todo mundo se conhece, você candidata, a Tati vai ser candidata na próxima eleição, ela quer fazer bonito para todo mundo, ela não consegue, tá? Ela não consegue porque ela tem que atuar sobre as normas regidas tanto pelo Conselho Estadual quanto pelo Conselho Nacional. Então, facilita o nosso trabalho, criamos nossas próprias leis, mas não fugimos das leis maiores.
tá? Era isso. Não sei se falei tudo, quero deixar a palavra um pouquinho para a Tati, antes de abrir para perguntas, também o Rafael, se eu não coloquei alguma coisa aqui, por favor. Pois não, fica. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos presentes. É uma alegria e uma responsabilidade saber que Rolândia está lutando por tornar-se sistema de educação. Eu, enquanto representante dos pais de alunos de escolas municipais, vejo a importância. A gente, às vezes, reclama tanto da educação e, com um conselho via sistema, nós seremos normativos, nós poderemos dar muito mais a nossa opinião, o nosso conhecimento, porque temos pais, professores, funcionários, pessoas que realmente conhecem a educação. Estaremos lá para ajudar. E uma outra questão muito importante, tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual, eles são indicados, as pessoas que fazem parte, elas são indicadas, né, via os fóruns estaduais e nacionais, e o nosso não, é uma eleição. Então, eu vejo que isso dá uma força para a população, realmente, que tem interesse e está preocupada com a educação da cidade. Será um grande avanço para a nossa cidade, inclusive para que vocês também possam fazer leis que ajudem, né, a, sei lá, diminuir números de alunos no primeiro ano, mas pensar realmente na criança, né, no nosso educando. Acho que isso é o principal. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Somente ressaltar que a autonomia do município não significa permissividade, tá? Nós temos normas, temos toda uma legislação federal e estadual que tem que ser seguida. E falar de sistema também é falar da construção de um processo educativo de representatividade. Porque hoje nós temos conselhos que têm uma falha de representatividade. Então passaremos também por um momento que é importante, que as pessoas conheçam, que estejam a par, para que realmente a gente possa construir uma educação para todos. É isso. Obrigado, secretária Leise, o Rafael, da Diretoria de Educação, a Tatiane, presidente do Conselho Municipal de Educação. Leise, se você quiser ficar aí, se você quiser ver o que fica mais à vontade, que agora a gente vai passar para os debates. E agradeço novamente a presença do nosso presidente Reginaldo Silva, secretário Paulo, Wilson, procurador jurídico, todos professores, diretores de escolas particulares, escolas públicas. Ô Leise, então iniciando esse momento de discussão, depois eu passo a palavra para quem está aqui, tá? E também para quem está nos assistindo. Eu tenho 3 pequenas dúvidas. Foi muito exemplificativa a sua apresentação, deu para entender bem. É um projeto que tem 44 artigos, um projeto relativamente extenso, um projeto que ele vai implantar, vai ser uma mudança de marco, como você falou, né? Uma mudança que vocês estão tentando fazer há algum tempo. Eu só tenho uma questão com relação ao artigo 13º. Você falou muito bem ali sobre a estrutura do conselho. E nós discutimos na comissão. Aí eu queria saber de vocês se teria como incluir como as instituições privadas serão, em regra, afetadas, né? Vão ser submetidas. Agora, antes passariam pelo núcleo estadual, agora, com a implantação, será pelo sistema. Se no artigo 13º, se teria como, né, incluir, aqui é número ímpar, né? Então teria que incluir mais 2 representantes da iniciativa privada. Por que eu falo isso? Porque, sim, na composição ele fala que terá 4 membros do Poder Executivo, então, público, um do representante do Estado, um representante de diretores de instituições privadas, está aqui, né? Teria como colocar mais 2, por exemplo,
além da filantrópica, colocar dessas que não são filantrópicas. Se teria como a gente discutir, e aproveitando até o momento de discussão. E a outra pergunta, é uma pergunta que eu recebi através do Facebook, quando a gente postou lá. Vou te fazer a pergunta como foi feito lá. Eu não entendi muito bem, mas uma mãe, ela perguntou assim, que o filho dela estuda no Vitório Franklin, né, e ela queria saber se essa mudança, se teria, que com essa mudança, né, ela falou que teriam mais alunos na sala, com o intuito de otimizar professores. É isso que ela falou, o contexto. Ela falou assim, com isso vai ter mais aluno na sala, isso vai prejudicar o ensino, né? E a outra pergunta que eu ia fazer é sobre os pontos positivos que você falou, e se você consegue, na prática, falar para nós, vai mudar isso, 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 isso. Com relação aos membros, a princípio nós tínhamos colocado mais membros, né? Representatividade, e aí, como eu falei, e foi nos questionado, vocês são um município de 70 mil habitantes, Londrina passa dos 500 mil, e Londrina tem menos, a princípio, porque a gente estava com mais, né, Rafael? Tem menos representantes que vocês. Na verdade, assim, a colocação para a gente do Dr. Pérez foi de que muitos membros, às vezes, dispersaria o assunto, as temáticas. A representatividade ali das instituições privadas seria já privada, tanto a particular mesmo, quanto a de filantrópica, né, enfim. E sempre tem um titular e um suplente, então daria até para, de repente, ver, né, embora seja eleição, mas de repente ver entre eles, se eles escolhem entre os pares, de ter um da particular e um da filantrópica participando. Nós podemos até rever isso, mas assim, o que nos foi colocado se dispersa muito, né? E aí você pensa reunir servidores, pais, fora de horário, vocês sabem, vocês também estão aqui hoje, né, que têm seus compromissos para ficar estudando e às vezes não se fechar um assunto devido ao número de pessoas que estão ali reunidas para definir alguma coisa. Com relação ao questionamento da mãe, seria uma das demandas para o sistema, para o conselho. O número de alunos em sala de aula, a gente faz, na verdade, hoje existe mais para a educação infantil, na forma legal, existem as normativas que colocam não o número de crianças dentro do espaço, né? Eu posso ter essa sala e eu não posso falar assim, só pode ter, aqui vamos dizer que esse espaço todo é para atender crianças de nível 1, de 1 ano de idade, e eu só posso ter 6 crianças. Então, que aproveitamento você faz de um espaço desse? Você tem que pensar em professores. Então, assim, são, por exemplo, 6 crianças para cada professor, 8 crianças, 10 crianças, 20 crianças. Na educação infantil, é número de crianças por professor. O espaço nós podemos aproveitar conforme a demanda que o Corpo de Bombeiros delimita para o espaço. Então, esse espaço, que todo espaço público, não, todo prédio tem, né? Principalmente onde se atende público. Esse espaço demanda, comporta X pessoas, comporta 30 pessoas. Nós pensamos 30 alunos e o professor, para o ensino fundamental. Existe, sim, um acordo, vamos assim dizer, junto ao núcleo. Vamos tentar organizar X alunos para primeiro ano, X alunos para o segundo e do terceiro ao quinto. Nós podemos, enquanto sistema, normatizar isso. A intenção é otimizar o uso do professor, aproveitar professor? Não, nós temos que pensar na qualidade para o aluno, tá? Então, assim, a gente sabe que colocar 40 alunos, 45 alunos numa sala, não vai render, né? Vai esgotar o professor.
não vai haver aprendizagem satisfatória. Então, isso tudo entra em estudo, em demanda para o Conselho, e nós podemos sim aí normatizar, mas é claro, a gente sabe, né, a Tatiane, por exemplo, ela é mãe, ela é presidente do Conselho, mas ela é representante de pais. E ela sabe o que é ter o filho numa sala com 30 alunos, ou ela tem o filho hoje em colégio estadual, que tem muito mais criança dentro da sala de aula. Então, ela sabe qual a diferença disso, né? Estou usando hoje a Tati de exemplo, mas, assim, mesmo que seja um pai representante, ele sabe o que é ter um filho numa sala onde se regulamenta o número de crianças dentro da sala ou não. Tá? Então, é uma situação, sim, que o sistema pode atuar. Levando para a prática, essa é uma situação, né, bem prática. Outra situação é o calendário escolar, tanto das escolas particulares de educação infantil, quanto a rede municipal de ensino. Quem aprova o calendário é o Conselho. Né? Então, hoje, como que funciona hoje? Nesse período, agora, passamos por isso esses dias, a Adriana teve uma reunião com o pessoal de estrutura e funcionamento e do núcleo, e aí eles nos passam toda a regulamentação, né, o que pode e o que não pode dentro do calendário, ninguém inventa nada do além. Né? Então, vem toda a regulamentação para isso, e aí chega para nós e nós fazemos o nosso calendário. Esse nosso calendário a gente passa em reunião para os diretores, se possível a gente dá mais de uma opção para os diretores, e os diretores passam isso para o conselho escolar. Então, os conselhos se reúnem dentro das suas instituições e aprovam aquele calendário, deve vir com ata assinada, e essas atas vão para o núcleo. Hoje é assim que funciona. Aí o núcleo fala, ok, a grande maioria, não quer dizer que todo mundo vai concordar, mas a grande maioria concordou que o seu calendário será dessa forma. Então, assim, nós atuamos, e eu acredito que essa formatação não vai mudar, né? Porque a gente acaba seguindo a regulamentação do núcleo. O que muda? Vou usar um exemplo assim, não quer dizer que isso aconteça, tá? Mas vamos dizer que Rolândia ainda continuasse com a cultura da Oktoberfest muito grande, como hoje nós temos municípios no Paraná e até em Santa Catarina, que é a cidade para por conta da Oktoberfest. O município poderia adequar o seu calendário escolar dentro dessa festividade, para não prejudicar a educação, né, para não prejudicar que o pai trabalhou a noite inteira fazendo qualquer coisa, seja por uma empresa, seja na limpeza dentro dessa festa, e a criança perdeu aula no dia seguinte porque ele trabalhou até de madrugada. Então, é uma situação que o próprio município pode atuar. E se isso a gente tivesse hoje, seria muito mais difícil o núcleo aceitar. Tá? Por quê? Porque o Conselho Estadual de Educação ele não viria dessa forma. Então, quando a gente fala das particularidades do município, esse é um exemplo. Ah, mas então perderia mais aula? Não perderia aula. A criança tem o direito dela dos 200 dias letivos. O que a gente teria que fazer? Adequar esse calendário, às vezes iria diminuir o recesso em julho, porque teria um recesso em outubro, né? Dividiria nesses dois tempos. Então, assim, seria um estudo que o Conselho poderia fazer enquanto sistema, mas que também demandaria a aprovação dos diretores em reunião, dos conselhos nas escolas. Esse seria um exemplo. Algum outro exemplo? Pode complementar. Complementar sobre o aumento do número de cadeiras. Também pensei isso quando li o projeto de lei. Porém, o que a gente sofre hoje enquanto conselho? É a cadeira em que nós temos menor a presença. Então, muitas votações em que a gente precisa decidir algo que o município precisa rápido, a gente não tenha o número completo. As filantrópicas, elas têm participado, porque hoje nós são 2 titulares e um suplente. E aí, as particulares, hoje, nós temos essa grande dificuldade no Conselho. Obrigado. Não sei se o vereador Rodrigo ou o vereador tem algum questionamento.
Então, deixa a palavra livre aos outros, às vereadoras, pela ordem ali. Vereadora Gelaine, depois a Cristina, depois o vereador Reginaldo. Obrigado, senhor presidente. Até mesmo, boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a Tati, Rafael, a secretária. Boa noite a todos aqui presentes. Secretários, vereadora. Já fui indo, né? Até mesmo para o pessoal de casa entender e ouvir da secretária, eu gostaria de saber como serão escolhidos os membros que trabalharão lá na Secretaria de Educação. É o quê? Indicação, concurso? Na Secretaria de Educação, nós não mudamos o nosso organograma. É como eu falei, nós precisaremos de pessoas e daí da área administrativa para trabalhar junto com a Adriana. E aí isso é uma situação que nos demanda, inclusive, o concurso. Para eu justificar essa demanda num concurso, eu preciso ter a lei aprovada. Senão eu posso dizer assim, o que eu tenho, vamos dizer, o que eu tenho hoje é suficiente. Um exemplo, tá? Na área administrativa, eu tenho secretários nas escolas. Ah, mas tem bastante PSS. Tenho, mas eu tenho uma demanda grande, um grande número de servidores do administrativo na Secretaria de Educação. Então, para a Secretaria de Educação é indicado um servidor, né, de carreira, servidor de carreira. Isso está na nossa lei, para atuar junto na parte de estrutura e funcionamento. Com relação aos membros do conselho, daí não. Aí, como a Tati mesmo falou, passa-se por eleição. A escolha dos membros do conselho. Nessa parte, o município, a Secretaria Municipal de Educação, ela apenas dá o suporte, o apoio, né, à organização, o envio dos convites, né, a organização de um fórum ou de uma conferência para a escolha dos membros que farão parte do sistema do novo Conselho Municipal de Educação. Boa noite, senhor presidente da comissão Isaac. Boa noite, André, membro e relator Rodrigão. Boa noite, Rafael, Tati, Leise, vereadora Janaína, Wilson, Paulo, presidente Reginaldo, e boa noite a todos os professores. Primeiro, eu queria dizer que, enquanto presidente da CCJ durante 2 anos, o meu maior problema em núcleo, em lidar com o núcleo, era para mim a burocracia. Né? Qualquer ofício que eu fizesse ao núcleo, em 2 meses eu não recebia resposta e eu tinha que entrar em contato com uma moça que chama Jéssica, que eu não sei qual é a função dela lá, para ver se eu mandava... Chefe do núcleo. Aí eu tinha que eu mandava um e-mail, depois de 2 meses não vinha resposta, aí eu tinha que telefonar, a Lígia aqui da Câmara tinha que telefonar e falar assim, olha, a senhora recebeu um ofício da Câmara, a senhora pode responder para a gente esse ofício? Então, às vezes, o projeto ficava parado aqui na Câmara por 2 ou 3 meses por falta de resposta do núcleo. Então, a diminuição da burocracia para o município de Rolândia e a facilidade que todos os professores, pais e alunos e a Secretaria de Educação e a gestão vai ter com a mudança para o sistema, para mim, é de um ganho muito grande. Para mim, o outro aspecto importante, e já estou aqui me dizendo que eu sou a favor do projeto, já tinha feito requerimento a respeito disso, é dizer que nós precisamos avançar. Né? A gente dependia do núcleo enquanto a gente tinha... não era dividido quem cuidava do 2º grau e quem cuidava do 1º grau. Assim que o governo do estado resolveu que o governo do estado ia cuidar do 2º grau e o município ia cuidar do 1º grau, nós continuamos atrelados ao núcleo, fora todas as escolas estaduais que eles têm para cuidar, que é no mesmo núcleo, no mesmo lugar. Então, para mim, esse é um grande ganho, porque nós estamos olhando para as nossas crianças de 1º grau, para as crianças pequenas e podemos fazer do nosso jeito, é claro, cumprindo a lei orgânica do município, a lei estadual e a Constituição Federal, que nunca deixarão de ser cumpridas. Nós já avançamos muito. Em 2021, eu e a vereadora Janaína e o vereador Vilmar, em parceria com o Sindicato dos Servidores do CIROL,
fizemos a CE da Educação para fazer aquelas alterações e a extinção da classe especial da Secretaria de Educação. Foi um projeto sofrido, tanto para mim, quanto para a vereadora Janaína, quanto para a Leise, para o doutor Wilson, né? E esse foi um avanço que teve ganho para mais de 1.000 funcionários da educação. E agora nós temos que dar o segundo passo. E esse segundo passo é a transformação do nosso município em sistema da educação. Ah, porque vai aumentar um pouco o gasto? Gente, o dinheiro público foi feito para gastar com o público. O dinheiro público não é para ficar guardado, é para a gente gastar com o que a gente precisa, com o município, com a educação, com os professores. Eu até tive no gabinete do prefeito conversando com a Leise e com o sindicato sobre o salário dos professores, e a gente também tem um impasse, a gente precisa também desse projeto aprovado para avançar no salário dos professores. Isso ficou, né, Leise? Conversamos bastante na sala do prefeito em relação a isso. Eu nem devia estar falando isso aqui, mas já estou adiantando que a gente precisa do concurso, precisa do sistema para podermos avançar nisso também. E dizer, Leise, que você pode contar com a minha parceria nesse projeto, com o meu voto, e gostaria de contar com o voto de todos os vereadores e da anuência de todos vocês. Porque é um projeto que mudamos Rolândia, já mudamos muito e precisamos avançar mais. Conto com todos vocês, não tenho nenhuma pergunta, porque estou com o projeto aqui, estudei bastante em casa. Você também fez uma bela apresentação aqui para a gente, ficou tudo entendido. Eu entendo a posição do Isaac, enquanto ele fala, poderíamos ter uma vaga para as instituições privadas e para filantrópicas, porque são dois nichos completamente diferentes, mas penso que a gente pode estudar isso na CCJ, Isaac, e a gente pode fazer se a gente achar necessário. Né? Porque agora, depois que a gente tiver isso aprovado, nós não vamos mais depender se o núcleo quer ou não quer. É nós que queremos. Né? Podemos fazer essa emenda pela sua comissão, pela CCJ, ou pela comissão da vereadora Janaína, que é a Comissão de Administração Pública. Nós mesmos podemos mudar isso, que aí a gente já não vai mais depender do núcleo. Então, só agradecer a audiência pública, acho que ela é importantíssima, vereador Isaac, e penso que esse legislativo tem feito isso de forma muito clara e transparente para toda a população. Às vezes, quando a gente demora um pouco para aprovar um projeto, é porque não temos documentos o suficiente para aprová-lo. E essa audiência esclarece a todos a importância de um projeto desse, dos vereadores estarem aqui, estarem alinhados e estudarem o projeto para ser apresentado. Agradeço a presença de todos e pode contar com o meu apoio. Eu gostaria, vereadora, de até aproveitar a sua fala e colocar a seguinte situação a todos aqui presentes. Como vocês bem viram, vem desde 1988, né, essa situação da criação de sistemas. Ela passou em 96 pela LDB, ela veio através do Plano Nacional de Educação, no Plano Municipal, enfim. Ela cobra isso. E nos estudos, quem anda estudando, principalmente a área de gestão educacional, percebe que se fala muito de ser sistema. E a preocupação nossa, hoje, mais do que nunca, é de repente, isso vir, usando o termo, de cima para baixo. Por que eu falo isso? Porque a lei já diz que nós devemos ser, nós devemos nos tornar. A lei federal ela já fala isso. E, de repente, nada impede que o governo, em um determinado momento, dê um prazo. Se o prazo for suficiente, ok, e se não for? E eu falo isso porque nós estamos vendo os prazos que a Secretaria de Educação está tendo para outras situações. Por exemplo, hoje, dentro do Fundeb, existe o VAAR, o VAAF e o VAAT, né, que são os valores que entram dentro do Fundeb, da verba que vem do Fundeb. O município recebe um a mais ali, vamos dizer, se ele cumpre determinadas situações. E essas situações, muitas vezes, vêm assim, hoje é 30 de outubro, até 15 de novembro, cumpra-se. E aqui nós dependemos de uma lei, nós dependemos de uma Câmara. E eu não posso chegar aqui para os vereadores e falar, olha, o governo quer que vocês dêem a resposta até dia 15 de novembro. Né, porque a Câmara também tem a demanda dela.
Então, assim, podemos fazer a lei, né? Ninguém está inventando a roda, mas fazer a lei estudando e pensando ela para o município de Rolândia. Ou podemos esperar, um dia ela vem a toque de caixa e vocês cumpram com o que o governo determinar, né? Então, isso é uma preocupação. Eles podem atrelar ou não a situação financeira, nós não sabemos. O VAR, o VAT, o VAF são atrelados à situação financeira. Cumpriu, você ganha, não cumpriu, você perde. Graças a Deus, tirando o VAT, que o município... O VAT, né, Rafa? Que eu sempre confundo. Que o município, na verdade, o estado do Paraná não recebe, porque ele é uma, vamos dizer, uma cesta básica ainda superior, geralmente aos municípios do Nordeste que recebe, mas o VAR é uma verba que vem para o município, e o município de Rolândia recebeu porque cumpriu com todas as condicionalidades determinadas pelo governo federal, né? Então, isso é, sim, Cristina, uma preocupação que a gente também tem. Ela pode vir de uma hora para outra e a gente apenas ter que cumprir. Obrigado. Vereador presidente Reginaldo, pois não? Nós não podemos mudar. Vou pegar esse aqui. Alô, isso, agora sim. Obrigado, vereador Isaac. Primeiramente, quero lhe cumprimentar como presidente da CCJ, assim como o vereador Andrezinho Rodrigão. Cumprimento também a Tatiana, presidente do conselho, a nossa secretária Leise, Rafael, nosso diretor de educação. Cumprimento as vereadoras Janaína e Cristina, o nosso secretário de administração, Paulo, procurador jurídico, Wilson, acabou de sair. Cumprimento a todos vocês que se preocupam realmente com a saúde, a Márcia que está lá no fundo também. Cumprimentando a todos, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Eu quero cumprimentar o presidente da CCJ por dar transparência e visibilidade ao projeto, né? Acho que é o que a Câmara tem feito desde então, para que todos saibam que está sendo votado e tenham pleno conhecimento que a gente decide muitas vezes aqui. Leise, a minha pergunta vai para você, e já falando, a Câmara sempre foi parceira e se preocupa sim com a educação, né? Nós sabemos que houve uma grande mudança na educação e com o aval da Câmara Municipal, e foi mudado assim toda a diretoria, né? A minha pergunta são duas perguntas bem pertinentes, haja visto da responsabilidade que terá a Secretaria de Educação e as mudanças que serão feitas lá dentro, né? Hoje, a minha pergunta é: como está a Secretaria de Educação? Está preparada para essa mudança? E haja visto que vocês gostam de desafios, né? Porque duas mudanças no mesmo ano é desafio à beça. Então, se a Secretaria está preparada para essa mudança, e você disse os pontos positivos, quais seriam os pontos negativos dessa mudança? Bom, como eu disse, nós precisamos sim, né, embora até foi falado, não mexe na questão financeira da secretaria, nós precisamos de mais pessoas ali para trabalhar junto com a Adriana. Ela sozinha não consegue, junto com o conselho, ela sair, ela fazer vistoria, fiscalização, enfim. Então, nesse sentido, nós precisamos. Com relação à secretaria como um todo, ali, administrativamente, eu acredito que estamos preparados. É claro que é o novo, né? Mas, assim, primeiramente, nós temos ainda o núcleo de apoio, eles não vão cortar o cordão umbilical e agora vocês se virem. Não, eles são parceiros, vão nos dar as mãos e ensinar a caminhar. Então, o primeiro ano, ele vai ser sempre ali junto ainda com a Secretaria de Educação, com o núcleo, né? Estamos caminhando, o caminho é esse, é dessa forma, é isso que se faz, é isso que não se faz. Então, esse é um trabalho que a gente, vamos dizer, respira, porque a gente sabe que a gente ainda tem esse apoio, essa parceria. Para a Secretaria de Educação, não vejo muita mudança, porque o trabalho pedagógico ele continua, né? O administrativo também.
vai sobrecarregar, sim, ali na parte de documentação escolar, que é a estrutura e funcionamento. A responsabilidade maior estará sobre o Conselho Municipal de Educação, né? Então, a formatação desse conselho ele é muito importante. Tá? É aí que vem as grandes mudanças, e aí, por isso, a preocupação de ser alguém que é de Rolândia, porque vai conhecer a realidade de Rolândia, de que conheça sobre educação para atuar e legislar para a educação, né? E que tenha já participado de conselhos, porque aí entende o que é um conselho e como se faz o conselho, como trabalha o conselho. Um exemplo que a gente às vezes discute muito, dando novamente um exemplo, que o Isaac pediu alguns exemplos, com relação ao sistema de avaliação. O que é o sistema de avaliação? Hoje, o município de Rolândia, ele trabalha para a educação infantil com portfólios, para o ensino fundamental com parecer, o Estado com notas. E nós entendemos a grande importância do parecer escolar para a escola, para o professor. Porque um pai pegar um parecer, um pai que muitas vezes é analfabeto ou semi-analfabeto, ou está com 1001 preocupações na cabeça, e ele pegar um parecer e ler um documento de 2 páginas, às vezes até mais, 3 páginas pelo menos. É igual nós irmos ao médico e pegar o prontuário médico nosso, daquele médico que você foi a vida inteira nele, e começar a ler. Nós não entendemos. Por quê? Porque é um documento que usa-se muitos termos técnicos. Para o pai, nós precisamos de conceitos mais simples, né? Ou de notas. Né? Hoje, muitos pais, assim, quando eu ainda estava em escola, questionavam. Por que aqui vocês cobram desse jeito, quando meu filho vai lá para o colégio estadual, é nota? E a gente cresceu assim, a gente sabe que os pais também cresceram, eles vivenciaram o período de nota. Então, assim, não estou dizendo que vamos virar nota, mas é um estudo que pode chegar para o conselho. Então, assim, o conselho tem que estar preparado para isso, para entender qual a importância de ser nota, ou de ser parecer, ou relatório, ou a forma que seja, né? Ser trimestre, ser bimestre. Então, isso tudo, onde vai se mais exigir é do Conselho Municipal, porque ele tem que estudar educação. O tempo todo eles têm que estar super atualizados dentro da educação, das mudanças dentro da educação. E assim, a nossa rede municipal hoje, nós percebemos muito os professores estudando, né? Nós temos muito professor hoje que está se formando em Direito, né? Ou está buscando uma especialização na área de Direito Educacional. Então, assim, a gente percebe que temos professores também capacitados para atuar, seja na Secretaria de Educação, em algum momento, na trajetória dele, ou dentro do Conselho, dando esse suporte e esse apoio. Então, assim, em termos de rede, eu não falo nem só de secretaria, mas da rede municipal, eu acredito que tenha, sim, esse suporte. Isaac, me permite um comentário? Não? Queria dizer só que Rolândia já tem conselhos que funcionam muito bem. Um conselho que é bastante deliberativo é o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, ele delibera todos os recursos da saúde. E funciona muito bem, né? Então, é claro que é um novo, mas em Rolândia nós já temos modelo de conselhos, como o Conselho da Saúde, que funciona muito bem, que delibera todos os recursos da saúde e que hoje Rolândia, na 17ª Regional de Saúde, é um modelo de saúde. Então, nós temos condições, nós temos pessoas capacitadas da comunidade que passarão a entender de educação, assim como pessoas que quase não têm estudo entendem de saúde. Então, eu penso que isso será um novo, mas que é um novo importante, um processo que a gente precisa passar. Obrigado, vereador Reginaldo, vereadora Cristina, todos os vereadores, agradeço. E agora passo a palavra aos demais pessoas, diretores que estão aqui, que queiram fazer alguma indagação, algum esclarecimento. Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida. Esse é o
momento específico que a gente tem para sanar as dúvidas, discutir elogios, críticas, enfim, né? Esse é o momento. Se tiver alguém que tem algum questionamento, eu deixo a palavra aberta. Ô Bruno, eu indago se na transmissão aí, se tem alguma participação, alguma pergunta? Ainda não. Só boa noite. Pois não? Silvia. Boa noite, pessoal. Aproveitando, só para comentar, só um momentinho. Para comentar que nessa caminhada de 34 anos na educação, eu e a Alice trabalhamos juntas, né, no Conselho de Educação e tudo, e realmente já era uma vontade antiga, nós tínhamos de montar o sistema. O sistema é necessário, ele é uma descentralização muito importante. No entanto, às vezes, vocês podem perguntar, mas por que não foi feito? Ele não foi feito, a Leise mesmo sabe disso, né? Porque não era momento. Naquele momento, nós tínhamos muitas leis, outras demandas, mas a gente sabia, tanto é que ele está lá no plano, né? A gente não conseguiu cumprir a meta naquele ano lá, né, estipulado. Mas ele era uma meta e a gente acompanhava, fazia monitoramento e sempre falava da importância. Eu tenho uma observação a um artigo que eu acho que deve ser escrito melhor, tá? Eu só pegar aqui. Se não me engano, é o artigo 12, deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Não, é artigo 11, no parágrafo único, diz assim: os recursos públicos serão destinados a escolas públicas. Está errado esse termo, escolas públicas, porque são instituições públicas. Se você coloca só escolas, dá a impressão só escola. Então, eu sugiro que ali seja colocado, né, instituições de ensino, né, Leise? Ver com o doutor, né, quem está no jurídico, Rafael, qual a palavra, né, para ficar mais claro. E outra é uma observação que eu quero fazer, até aproveitando um comentário da vereadora também, da Cristina. O Conselho Municipal é de Educação. 4 membros indicados pelo chefe do Poder Executivo, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação. Eu acho pouco, gente. Porque se fosse no Conselho de Saúde, com certeza mais membros da saúde. Então, no mínimo, 2 é a minha sugestão. Porque a gente está lidando com educação e é ensino básico, né? Não é mais. A gente, até as terminologias, as pessoas ainda não sabem. Elas falam primeiro grau, segundo grau, né? Então, assim, é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, tem muitas particularidades. Então, a minha sugestão, Leise, é que 2 pessoas da Secretaria de Educação. Rolândia tem condições, sim. O núcleo sempre falou isso, pela capacidade técnica que Rolândia tinha, né, e tem, tá? Não estou desmerecendo, porque nós tínhamos pessoas técnicos na secretaria. Isso é muito importante. Então, assim, quem vai para a secretaria estuda muito e quem participa de um sistema não deixa o núcleo. Então, a Leise mesmo já acompanhou outras meninas aqui, né, Lucimara? O pessoal de Biporã, o pessoal de Londrina está em todas as reuniões de núcleo. Então, assim, a gente tem a garantia de que eles vão estar auxiliando, né, Leise, em qualquer dúvida, e vão surgir muitas, com certeza. Mas são essas observações. Obrigado, Silvia. Anotamos as suas sugestões, muito pertinente. Indago se tem mais algum participante. Só para, antes de finalizar... tem mais um? Pois não? Meu nome é Guilherme, eu nem faço parte da educação, mas eu faço parte do Conselho de Saúde. E a respeito sobre a representatividade,
ele segue o mesmo princípio que a lei tem falado, que ele segue os princípios de quantidade para poder não ter essa bagunça. Então, eu acredito que seja o melhor caminho mesmo esse que você está seguindo. Obrigado pela sugestão. Mais alguém? Pois não? Só mais um comentário em relação à questão da representatividade. Tá? Se pegarmos o artigo, tem lá 4 membros que são indicados pelo Executivo, mas 5 membros que são representantes de outros segmentos. Então, ao se aumentar um outro segmento, como das instituições privadas ou confessionais filantrópicas, você acaba tirando a representatividade, a equitividade em relação aos outros segmentos. Hoje existe a previsão de, no mínimo, um da Secretaria de Educação e um da Assistência Social, pensando-se que pode sim indicar mais da educação, mas às vezes também algum outro membro da saúde, de algum outro departamento que hoje não foge à educação. Tá? Nós estamos em um momento em que a educação deixou, na verdade, nunca foi somente a educação. Então, ela está vinculada a políticas públicas sociais, de cultura, de saúde, e que precisam também ter essa representação para se discutir a política pública quando chega no chão da escola. Obrigado, Rafael. Mais alguém? Só complementando o que o Rafael disse, eu penso que o conselho ele não é só para ter técnicos, é para ter pessoas da comunidade que opinam sobre aquele assunto. No caso, como eu citei, o do Conselho da Saúde, né, que são pessoas da comunidade que opinam sobre aquele assunto. Então, se você tiver um representante para representar a Secretaria de Educação e que leve as demandas para a Secretaria de Educação e ter assistência social, ter a saúde, ter outras secretarias fazendo parte daquela instituição, Secretaria de Meio Ambiente, que também é importante, eu concordo mais com isso, acho mais democrático isso do que você lotear um conselho com a Secretaria de Educação. Obrigado, vereadora. Então, dando continuidade, a comissão, dando transparência e publicidade nesse projeto, realiza essa presente audiência. E de forma preliminar, a gente apontou alguns estudos e alguns pontos positivos, como, por exemplo, proximidade da comunidade. A comissão entende que o sistema municipal ele geralmente está mais próximo das necessidades dos interesses locais, e isso permite uma maior personalização da educação de acordo com as especificidades de cada comunidade. A comissão também entendeu que isso dará mais autonomia e flexibilidade. Os municípios, com esse sistema, podem tomar decisões educacionais que melhor atendem às necessidades locais, adaptando currículos e programas de acordo com a realidade de sua região. Também a comissão entendeu que isso pode trazer maior controle local. Os residentes têm uma voz mais direta e influente nas políticas e práticas educacionais, uma vez que as decisões são tomadas em níveis municipais. Também entendemos que esse projeto trará mais identidade cultural, pois os sistemas municipais podem incorporar aspectos culturais e valores locais nas práticas educacionais, promovendo a identidade e o senso de pertencimento a cada comunidade. Então, dando continuidade, indago mais uma vez se tem algum questionamento, se querem fazer algum esclarecimentos finais. Não sei, secretária, conselho. Da minha parte, eu gostaria de agradecer. Eu vejo que um momento como esse é a oportunidade, né, de todos ouvirem, entenderem e opinarem. Então, agradeço Isaac na presidência por esse momento, agradeço a participação de todos vocês e conto com o apoio da Câmara, né, para esse avanço dentro da educação de Rolândia. É uma forma de vocês, mais uma vez, contribuírem com a história da educação, a evolução da história da educação do município de Rolândia. Obrigado, secretária. Nós que agradecemos.
conselho. Também agradeço a casa e aproveito para convidá-los e a toda a comunidade que haverá no dia 17 de novembro o primeiro Fórum Municipal de Educação. Foi pensado, em primeiro lugar, para comemorar esses 20 anos do nosso Conselho Municipal de Educação e também trazer pessoas para quê? Para que nós, enquanto comunidade, possamos aproximar, né, família de escola, que a gente sabe que não é só a escola quem educa, a família também precisa compreender qual a importância, importâncias nutricionais. Vem a presidente do CACS Fundeb, né, do Brasil, vem a nossa palestra, então convidamos a todos, então dia 17 de novembro, às 17 horas, na FACAR. 19 horas. Então, nada mais havendo tratar, agradecemos a presença de todos, proteção divina, bom andamento dos trabalhos, presença dos vereadores e vereadoras, público aqui presente, servidores dessa casa, internautas, e declaramos encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.